Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Centro Espírita Caminho do Conhecimento, nossa casa virtual. Mais uma vez temos a grata companhia de nosso amigo Nelson Tavares, direto de Portugal, quase meia-noite em Portugal. O homem está com sono e está com a gente, doando seu tempo, doando seu conhecimento, tá? Para trazer mais uma grande palestra para nós, temos certeza. Já fez outras palestras para nós e foi um sucesso total, então temos certeza que mais uma vez ele irá compartilhar seu conhecimento com grandeza com a gente, se ajudando e nos ajudando a evoluir. Muito obrigado, Nelson, mais uma vez. O Centro Espírita Caminho do Conhecimento não cansa de lhe agradecer por ter aceito mais um convite. E vamos já fazer a abertura de nossos trabalhos, orando um pouquinho, conversando com Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos em pensamentos, em energia, em sentimentos na direção do Pai, do Mestre Jesus e de toda boa espiritualidade que trabalha em nome deles, nos auxiliando a evoluir, a crescer, a aprender, a sermos cada dia que passa melhores. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, quer material ou espiritual que possa nos atingir, que assim seja. Que assim seja, meus irmãos e minhas irmãs. Agora eu passo a palavra ao senhor Biratã Soares de Amorim, que é o presidente da nossa casa. Pode ficar à vontade, senhor Biratã. Boa noite a todos. Boa noite, meu irmão Nelson também, mais uma vez. Que prazer imenso tê-lo aqui no nosso coração. Meu irmão, esse assunto vem muito a calhar com o aniversário 14 de março, que é o aniversário de nascimento de Castro Alves. Antônio Frederico de Castro Alves faz mensagens e em um de seus poemas ele diz assim que Deus colhe gênios no céu. Esses gênios são as pessoas que realmente cumpriram bem o seu dever aqui na Terra, dentro dos conceitos e dos conselhos do grande revelador que foi Jesus Cristo. É o que nós estamos fazendo, é o seu papel, não estamos perdendo nada com isso, até porque nós viemos aqui foi para isso. E essa passagem, que ela é tão breve, não é? E que nós possamos levar conosco os resultados para que nós sejamos também colhidos no céu por Deus, né? Um abraço fraterno para você, meu tríplice abraço para você. Jesus que abençoe e muita paz. Boa palestra. Nosso amigo Nelson hoje nos trará o tema felicidade e dever. Nelson, pode ficar à vontade. O pessoal é todo seu, a turma é sua. E mais uma vez, obrigado. Obrigado, Temístocles. Obrigado, Biratã. Alegria minha, eu que agradeço estar aqui de volta, retornando, para refletir, para a gente pensar em conjunto. E como o Biratã nos disse, para a gente aprender. Quem aprende aqui inicialmente é o próprio palestrante, é o orador que está aqui se preparando. A gente estuda um pouquinho antes, a gente busca aqui o conhecimento para multiplicar essa luz do conhecimento através das palavras do Cristo. E no caso de hoje a gente vai falar desse capítulo do livro dos Espíritos, é o capítulo número 51, e essa sim que é a boa ideia. Ó, 51 é uma boa ideia. Boa ideia é essa aqui, tá? O capítulo que se chama Felicidade e Dever. Já fazendo propaganda do livro, procura no Google, bota Religião dos Espíritos, Chico Xavier, Emmanuel, e vocês vão encontrar esse livro em PDF gratuito. Foi assim que eu encontrei também, tá? Estudei, e aquele livrinho tranquilo, sereno, uma paginazinha só, com uma reflexão
super profunda que dá para a gente não só fazer uma palestra aqui, dá até para desenvolver um seminário de tanta profundidade. Então, hoje o que nos cabe é Felicidade e Dever, capítulo 51, uma boa ideia. Vamos lá? Vamos desenvolver o raciocínio aqui, vamos pensar junto, pessoal. A busca da felicidade. Emmanuel nos fala dessa busca da felicidade como a caçada difícil. A caçada difícil. A gente sai para caçar essa felicidade instintivamente. Quem é aqui que não quer a felicidade? Mesmo aqueles que dizem que não querem, que querem viver em sombras e trevas, na negatividade, no fundo, há uma correlação de prazer, de alegria, de satisfação naquele entendimento limitado. Todos nós buscamos a felicidade de uma forma ou de outra, cada um buscando do seu caminho, da sua maneira. Como nos diz a música, ninguém sabe dizer aonde a felicidade está. Sabe que música é essa? É a primeira frase que me veio à cabeça quando caiu esse raciocínio aqui de Emmanuel. Encontrar felicidade é o que vem Emmanuel refletir e fazer um paralelo aqui para a gente entender um pouco. Por quê? Porque, de uma forma geral, coletivamente, vivemos em um mundo material onde dizem para nós como ser feliz. Como é que dizem para nós? Dizem diretamente e indiretamente, falando assim: olha, quer ser feliz? Tenha. Tenha algo material para você encontrar essa felicidade. Então, tenha um carro, tenha uma casa, tenha um celular, tenha um reconhecimento, tenha o cargo, tenha o título, tenha o mérito. Tenha, assim, os prazeres e as alegrias que tudo isso proporciona. E é verdade, pessoal. Proporciona alegria e proporciona prazeres. Mas vamos destacar aqui e perceber que alegria e prazer não necessariamente tem a ver com felicidade. Tem mais a ver, sabe com o quê? Com facilidade. Olha a diferença entre felicidade e facilidade. Um mundo provido de facilidades é claro que é um mundo mais tranquilo, sem dúvida alguma. Talvez o que tudo isso proporcione no aspecto material. Ok? Resolver os boletos para pagar, ter talvez um plano de saúde, ter uma condição de melhor qualidade de vida, uma alimentação legal, mais tranquilidade, isso tudo é bom e não tem problema nenhum, tá, pessoal? Mas a discussão aqui que Emmanuel nos traz é muito mais profunda. Emmanuel nos fala aqui de prazeres, da busca dos prazeres do humano, fala da busca pelo poder e fala da busca pelo ouro ou pelos bens materiais. De uma forma, eu vou me arriscar a dizer aqui, pessoal, muito primitiva quase, desse entendimento no aspecto material, aquilo que nos toca mais aqui, o que dá para buscar e tocar, concretizar, estando na matéria. Mas aqui a busca que a gente vai fazer, o entendimento mais amplo, que Emmanuel tenta descrever e mergulhar nesse conhecimento, nesse entendimento mais profundo, é outro tipo de felicidade. E que felicidade é essa? É a felicidade de Jesus. E a felicidade de Jesus, pessoal, não tem nada a ver com isso que a gente está falando aqui, de alegrias e prazeres. A felicidade de Jesus é uma proposta de nível espiritual, além matéria, além corpo, além essa vida, além essa encarnação. É a partir daí que a espiritualidade de luz, como o Emmanuel, por exemplo, desenrola todo o raciocínio e mastiga mais ainda e coloca em livros como esse, para nos facilitar a reflexão, para a gente pensar melhor, para rever os nossos conceitos, os nossos valores, questionar as nossas crenças, a nossa concepção de mundo, porque vivendo no mundo e sendo influenciado, é difícil às vezes fugir desse raciocínio coletivo de que ao dia que você for rico, você vai ser feliz.
E quantos que chegaram lá na riqueza, no poder, no status, e não encontraram a felicidade? E no momento de desespero, até porque não conseguiram encontrar lá, tiraram a própria vida. Isso que eu estou falando não é, às vezes, um ou outro, não, tá, pessoal? Quando a gente vai em dados estatísticos a nível mundial, a gente percebe que os países onde tem mais facilidades em nível econômico são os países que têm mais suicídio, por exemplo. E daí a gente começa a se questionar, mas peraí, não me disseram que no dia que eu tiver dinheiro, acesso, facilidades, eu vou ser feliz? E aí faz um contraponto, a gente não entende muito bem. Então, entender o que é felicidade para cada um é um processo muito individual. É uma caminhada pessoal. Claro que a gente vai trazer aqui pensamentos, como Emmanuel, com Jesus, para dar base da estrutura e nós desenvolvermos o nosso entendimento do que é ser feliz para mim, que talvez seja diferente para você. E a correlação que Emmanuel vai fazer aqui vai no sentido do dever. Porque é difícil a gente entender ainda essa história de dever, porque foge um pouco, parece um contraponto, é meio confuso. Parece que dever está de um lado e felicidade está de outro. Porque muitos querem ser felizes, mas não querem fazer o que tem que ser feito, com dever. Ah, Nelson, dever é uma palavra pesada. Dever parece que, nossa, uma coisa tem que bater continência, tem que uma coisa muito forte. O que é dever? Dever são as obrigações. Aí falando em obrigação, já dá uma coceirinha atrás da orelha, assim, é obrigação, que coisa chata, né? Quais são as obrigações? As obrigações legais, as obrigações sociais, as obrigações morais, principalmente. As obrigações legais. A obrigação legal são as leis. É cumprir as leis de acordo com cada país, com cada região, e tem a sua lei, tem a sua Constituição. Vou dar um exemplo aqui que o pessoal não sabe, que é bem interessante, tá? Só abrir um parênteses aqui rapidamente. Aqui em Portugal, por exemplo, você não pode colocar o nome que você quiser no seu filho, como no Brasil. A lei aqui não permite, a lei aqui tem uma caderneta de nomes, ou uma lista de nomes, tanto masculino quanto feminino, homem e mulher, que você tem que escolher dentro daquela lista. Não dá para inventar um nome. Por isso que aqui não tem uns nomes muito loucos, como tem no Brasil, né? Os nomes engraçados. Então aqui a lei é assim, não dá para fugir da lei. Se você quer ter um filho aqui em Portugal, por exemplo, você vai ter que cumprir dentro daquela lista um daqueles nomes. Então é cumprir o dever da lei. E lei a gente pode abrir aqui o horizonte e perceber como as leis dos homens são diferentes da lei do pai. Mas eu não vou entrar por aí. A discussão não é essa. A discussão é cumprir o dever. Enquanto cidadão, enquanto espírito, enquanto ser humano, enquanto homem de bem. Dever social. Qual o dever social? Olha só. Outro exemplo muito, talvez para o carnaval aqui, muita gente vai pensar logo agora. Não pode fazer xixi na rua, né, pessoal? Pode fazer xixi na rua? Mas é no carnaval pode? Como é que é essa história? Socialmente falando, é certo ou errado? A gente cumpre ou não cumpre? Ou é uma desculpa, porque não tinha banheiro, eu tive que fazer na rua? Como é que é essa história? A gente está cumprindo o dever social? Estou pegando exemplos aqui, pessoal, só para ilustrar, talvez a gente ir percebendo aos poucos o que é o dever, que são cumprir as obrigações. Mas a mais importante aqui, que é a grande discussão, que tem a ver com felicidade diretamente, é o dever moral. O dever moral. O que é o dever moral, Nelson? O dever moral é o certo ou errado. Mas isso é muito subjetivo, porque depende muito da interpretação, da lei dos homens, da sociedade, etc, etc, etc. Ok, mas olha só. A lei de Deus está na nossa consciência. Independente de onde você se encontre, independente do meio onde você esteja vivendo hoje, se você concorda ou você não concorda.
Então, a concepção, o entendimento de certo e errado tem muito a ver com a nossa caminhada, com a nossa evolução também. Por que isso? Porque muitas vezes alguém vai se reconhecer agora aqui, e eu me reconheço nisso, tá? Num passado, a gente estava fazendo alguma coisa que era errada, e por ignorância nossa, a gente achou que estava tudo bem, que estava certo. E passava pano e fingia que não via, e dizia que é assim mesmo, arrumava uma bengalinha para justificar, para dizer que é assim mesmo, e vida que segue. Mas talvez depois de um tempo, analisando melhor, crescendo, amadurecendo, a gente percebe que não é muito legal isso que eu fiz é errado. Então agora eu tenho uma nova oportunidade. Para quê? Para fazer diferente. Aprendendo com os nossos próprios erros, enxergando o que é certo e errado e nos aproximando assim da lei de Deus, se aproximando assim do Pai. E se aproximar do Pai é, naturalmente, viver uma vida em maior plenitude, em maior tranquilidade. E quando nós nos afastamos, choro e ranger de dentes e dores. É quando, no popular, é quando dá ruim. Se aproximar da lei de Deus dá bom, se afastar dela dá ruim. É quando a gente sabe o que tem que ser feito e a gente não faz, e pior, a gente faz às vezes ao contrário, numa outra direção, num outro sentido. Então, entender o que é certo ou errado é consultar a nossa consciência, que está lá a lei de Deus. Livro dos Espíritos nos elucida isso. E às vezes a gente não para escutar a nossa consciência, porque não tem tempo, porque tem uma dificuldade de autoconhecimento, tem uma dificuldade de se conectar não só com o alto, mas se conectar consigo, com o nosso íntimo, se conectar com a nossa consciência, com a nossa percepção, mesmo que momentânea, do que é certo ou errado. Se tiver dúvida ainda assim e não conseguir chegar lá, eu sempre falo, tem um livro para consultar que diz que é certo ou errado. Sabe o que é? O Evangelho do Cristo. Vai lá que você vai encontrar a resposta. Se você não está conseguindo acessar a tua consciência para te dizer o que é certo ou errado, ou ainda tem dúvida, o Evangelho do Cristo, a exemplificação que ele deu aqui, ele nos mostra claramente. Ah, Nelson, mas a minha questão, eu não estou encontrando lá no Evangelho. Então faz o seguinte, faz aquela perguntinha clássica, clichê, e diz assim, o que o Cristo faria? Essa pergunta é boa. Se Jesus estivesse agora na minha posição, com esse conflito interno que eu estou, de tomar essa decisão, essa escolha, que eu estou na dúvida se é certo ou errado, porque, pronto, os tempos são outros, e talvez no Evangelho não está muito configurado com a minha realidade, traz Jesus. Traz Jesus e coloca no teu lugar e perceba o que ele ia fazer. Qual seria a ação ou a reação dele frente a esse questionamento que você está vivenciando. A partir daí, você vai estar realizando aquilo que devemos fazer, cumprindo as nossas obrigações, assumindo as responsabilidades. Outra palavra que dá assim um arrepio na espinha. Responsabilidade, né? Essa coisa pesada. Responsabilidade, vamos desmembrar a palavra? Responder com habilidade. A vida exige respostas. Respostas essas através dos estímulos que ela vem nos enviando. E aí cabe a nós ter habilidade e competência para responder da melhor maneira possível, dentro das nossas limitações, tá, pessoal? Ninguém aqui é perfeito. Você não é, eu não sou, o Biratã não é, o Temistocles não é. Ninguém aqui é perfeito. Perfeito só teve um. O nosso modelo, o nosso guia, a nossa referência que é Jesus. Por isso que na dúvida, segue o cara. É Jesus. É a perfeição. Então, entender isso e se colocar, entender a nossa imperfeição, percebendo que somos perfectíveis, é caminhando aos poucos, respondendo com habilidade esses estímulos que a vida vem nos enviando. Porque a vida sempre enviou e sempre vai enviar
oportunidades de crescimento para todos nós. Talvez a gente não consiga enxergar elas, às vezes. Ou talvez a gente só consiga enxergar oportunidades de uma forma, em uma configuração. E não consegue olhar para um lado, às vezes, e entender que talvez essa cena que está acontecendo na minha vida tem tudo a ver com o meu crescimento, com a minha evolução, enquanto espírito que sou, hoje encarnado aqui, passando por tudo isso que eu estou passando. E talvez por não compreender, eu fico rogando a Deus e pedindo um livramento, que me tire isso da minha vida. E às vezes você está pedindo para tirar exatamente o que você precisa para crescer. Sei que é difícil, a gente está falando aqui genericamente, tá, gente? E tem que ter olhos de ver para perceber isso. Mas vamos lá. Vamos para a frasezinha, aquelas frases clássicas que ajudam o raciocínio. Se ajudam você, ajuda a mim. Não há folha que caia da árvore sem o consentimento do Pai. O que quer dizer isso? Quer dizer que nada acontece por acaso. Vou repetir. Nada acontece por acaso. Nada, 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 nada. Vamos repetir quantas vezes for necessário. Então, se nada é por acaso, isso que está acontecendo comigo, às vezes, tem a ver com o que eu necessito, com o que eu preciso passar e crescer e evoluir. Talvez por não ter ainda habilidade o suficiente, ou não querer ter, e passar pano e fingir que não vai assim mesmo, vai empurrando com a barriga, não assumindo as responsabilidades, não fazendo o que é o certo, que isso repetidamente vai voltando no ciclo. E vai e volta, e vai e volta. E parece que não nos larga, é um carrapato da minha vida, e sempre tem coisa ruim acontecendo. E vai continuar, pessoal. Vai continuar até quando? Até a gente aprender. Aprender a responder diferente da forma que a gente vem respondendo. No dia que a gente responder diferente e aprender a lição e crescer com isso, ó, check. Fila que anda. Não vai mais voltar esse estímulo que é o crescimento. E hoje nós interpretamos muitas vezes como desgraça da minha vida, que coisa ruim. O que eu fiz para merecer a Deus? O que eu fiz para ti, Pai? O Pai está enviando só as oportunidades para a gente crescer, para a gente evoluir. Talvez na nossa cegueira espiritual, a nossa cegueira com a nossa pequeneza, digamos assim. A gente tem dificuldade, e tem mesmo. Não é para se sentir mal, não. A busca aqui é a gente desenvolver essa habilidade e ter olhos de ver, estar mais perceptivo. E parar de se questionar por que Deus, mas para que Deus? Para que isso está acontecendo na minha vida? Que estímulo é esse aí? O que isso tem a ver com felicidade que eu não estou vendo? Eu não estou conseguindo enxergar felicidade nisso. Será que a gente não está com uma visão muito pequena de felicidade? Muito limitada, muito circunscrita? Abre aspas para Emmanuel. Não há felicidade sem dever corretamente cumprido. Vou repetir de novo. Não há felicidade sem dever corretamente cumprido. O que é esse dever, Nelson? Dever é aquilo que a vida te chama. A vida me chama como, Nelson? Te entregando essas oportunidades na tua frente. Nada acontece por acaso, você não encarnou por acaso, na família por acaso, no teu bairro por acaso, no teu estado por acaso, no teu país por acaso. E não está vivendo o que você está vivendo por acaso. Tudo tem o seu propósito, tudo tem o seu porquê. Talvez é você que não esteja conseguindo enxergar. Vamos ter olhos de ver e ampliar esse entendimento. Vamos ter olhos de ver e, principalmente, desenvolver aquele trechozinho que está lá na fé, que a gente não se atenta. Sabe que trechozinho é esse? É quando fala de confiança. Porque a fé tem dois atributos aqui, tem dois elementos importantíssimos, que é acreditar. Acreditar no alto, no Pai, acreditar em Deus, acreditar na espiritualidade.
É uma base do sustentáculo da fé. Agora tem um segundo aqui, que é o mais difícil, que é esse que a gente esquece, ou vacila, ou na hora do vamos ver a gente... sabe o que é? É a confiança. Fé é o conjunto de acreditar e confiar. E se a gente confia mesmo, será que a gente passa a questionar? Ou a gente tem a certeza? Porque quem confia tem certeza. Para quem confia não há dúvidas, há clareza. Para quem confia, talvez não consegue enxergar naquele momento o porquê. Mas eu confio em ti, Pai. Entrego nas tuas mãos. Como uma criança, fazendo uma analogia, uma criança vamos pensar aqui numa criança de 2, 3, 4 anos, que o pai segura a criança na mão e fala: vem comigo que eu vou te levar para algum lugar. E a criança não faz ideia, por causa da limitação dela, intelectual, as limitações perceptivas. A limitação toda, ela é só uma criança. Mas ela confia porque é o pai dela. O pai dela quer o melhor para ela. Não tem dúvida. Ela segura na mão e vai, sabe que o pai está levando para um lugar bom, que o pai quer o melhor. Não há dúvidas nessa criança que confia de verdade. Nós confiamos, muitas vezes, no automático em tanta coisa na vida, pessoal. Tanta coisa na vida. Mas a gente se esquece do mais importante. Sabe quando é que a gente confia? A gente confia na vida todo dia que a gente pega um ônibus. Ou aqui em Portugal, se alguém estiver vendo, agora ao vivo já vai dar meia-noite. Mas se assistir depois, aqui se chama autocarro. Quando a gente pega um ônibus ou um autocarro, e a gente está confiando a nossa vida, sabe em quem? Na mão do motorista. E eu nem sei quem é esse motorista. Nem sei se ele tirou carteira agora, se ele está bêbado, se ele sabe dirigir. E eu confio nele quando eu estou entrando no autocarro, ou entro num Uber, num táxi. Quando a gente viaja de avião, você sabe quem é o piloto? Que está lá pilotando o avião? A gente nem vê a cara dele, não sabe nem o nome dele. E a gente coloca a nossa vida nas mãos desse piloto. Em quantos momentos a gente entrega a nossa vida, mesmo a nível inconsciente, na mão de alguém. Mas na hora de entregar na mão de quem é o mais importante, que é o nosso pai, o pai que nos ama, às vezes a gente vacila. Às vezes a gente questiona, será? Será mesmo? Então aqui fica o convite para trabalhar a fé. Trabalhar a fé é uma conquista, é uma construção. Não vem de uma hora para outra. A fé também se trabalha, a fé também se conquista. E eu trouxe aqui um trechinho de Emmanuel, retirado desse capítulo 51, uma boa ideia, que ele nos fala sobre fé. Aliás, ele fala bastante coisa. Abre aspas para Emmanuel. Vamos lá. Na fé que te pede serviço, no serviço que te roga compreensão, no ideal que te pede caráter, no caráter que te roga firmeza, no exemplo que te pede disciplina, na disciplina que te roga humildade, no lar que te pede renúncia, na renúncia que te roga perseverança, no caminho que te pede cooperação, na cooperação que te roga discernimento. Ah, Nelson, mas essa aí foi uma pedrada muito forte. Quando eu leio umas coisas como essa, eu vejo como eu estou distante ainda dessa proposta, que eu reconheço que Emmanuel quer o nosso melhor e compartilha conosco todo esse amor, de toda essa caminhada. Mas, Nelson, é muito difícil para mim. Não dou conta, não. Calma. Uma coisa de cada vez. Um passo de cada vez. A vida só vai nos enviar tudo aquilo que a gente pode superar, tudo aquilo que a gente pode crescer, tudo aquilo que a gente pode amadurecer.
vivenciando as tais provas, ou vivenciando as tais expiações, percebendo como a gente pode responder melhor. Não precisa se afobar. A questão aqui não é a corrida para chegar na perfeição, mas é o trabalho contínuo, incessante de amanhã eu ser melhor do que hoje. Como é que eu faço isso? Me esforçando. Comparando, sim. Comparando o quê? Comparando você com quem? Com o Nelson? Não. Com Jesus, não. Comparando você com você mesmo. Jesus é meta, não é comparação. Vou repetir, tá? Muita gente faz confusão nisso. Jesus é meta, não é comparação. É através dessa meta que nós vamos caminhando passo a passo e se comparando conosco, retroalimentando essa positividade, percebendo que, poxa, que legal, olha, eu já consegui superar tantos desafios. E olhando para trás agora, para o ano de 2000 e... Vamos voltar um pouquinho, antes da pandemia, lá 2019, que deu uma balançada em muita gente. Nossa, eu melhorei tanta coisa. Ou então, não melhorei nada, estou igual. Então, convite para buscar um pouquinho mais, se esforçar. Não vai cair do céu. O desenvolvimento, o crescimento e a evolução através do esforço. Outra palavrinha que o pessoal arrepia a nuca. Fala, esforço, caramba, dever, responsabilidade. Pô, Nelson, é só pedrada aí que tá me dando. Quero ficar aqui na marola, aqui, só do prazer, da sensação, que é mais imediato ali, tem mais a ver comigo. Pessoal, pode até ter, tá? Mas a felicidade que o Cristo nos propõe não tem nada a ver com isso. É um outro nível de percepção. É o caminhar do primitivo para o sentimento. Resumindo, a felicidade que o Cristo nos propõe é o seguinte: 4 letrinhas. Sumiu para mim aqui, vocês estão me vendo, né? Qualquer coisa, se eu estiver falando sozinho, dá um ok aqui. Deu um flash aqui para mim. Vou repetir aqui, não sei se fez confusão para mim ou vocês estão me escutando. Felicidade que o Cristo nos apresenta. 4 letrinhas. A-M-O-R, amor. O que o amor tem a ver com prazer? O pessoal ainda confunde bastante. Vamos fazer amor e acha que sexo, questões carnais têm a ver com sentimento. Não necessariamente. E a busca aqui é muito mais profundo. O entendimento do amor ao próximo. Quem é o próximo? É quem está ao teu redor. É o filho do mesmo pai que o teu. Esse é o próximo. Esse que merece ser amado. Não é sobre ele merecer ser amado, é você desenvolver o amor através desse próximo, aprendendo a amar através dele. Começa pela família. Depois, aos pouquinhos, vai ampliando. Quando você já conseguir essa amorosidade, aí começa a ampliar, começa a amar aquele que pensa diferente, sabe? Aquele que não tem nada a ver contigo. Aquele inimigo, aquela pessoa que te fez mal. Aí começa a resistência e começa a nossa dificuldade. Mas é através do esforço, pessoal. Porque ficar só na base rasa, que muitas vezes a gente tem ainda numa interpretação, vou chamar de pequena, tá, pessoal? Desculpa aqui, não estou querendo julgar ninguém, não. Mas entender a vida só como um prazer, que eu estou aqui, a vida é uma só, então eu vou gozar de todos os prazeres da carne. Eu vou comer, beber, consumir e fazer e acontecer e só ter uma vida repleta de alegrias. Aí sim que eu vou ser feliz. Basicamente, pessoal, é o que, de uma forma generalista, ok? É o que o mundo nos vende. Escuta qualquer música aí que está de sucesso. Não querendo criticar ninguém, não. Mas escuta qualquer música e percebe o contexto. Está dizendo isso. Vamos aproveitar. Fim de semana está aí. Vamos fazer acontecer. Quantas músicas? Estou falando mas várias delas, tá? Vão nesse sentido. Tem outras músicas que fazem uma reflexão mais interessante também. Como aquela que eu cantei no início. Cantei não. Mencionei no início. Então a busca não. O raciocínio aqui que a gente tenta desenvolver é mais amplo.
com maior amplitude do que é felicidade para você. O que é felicidade para você? Você já se perguntou? Às vezes a gente tem. Agora vem outra pedrada aqui, tá, gente? Vem outra pedrada aqui, mas vamos lá. Às vezes a gente entende a felicidade, muitas vezes. Acompanhe aqui o raciocínio. Quando eu tenho uma família ou quando eu tenho saúde. Essa agora vai pegar pesado, hein, Nelson? Calma, não discorda ainda não. Pode discordar também, se discordar não tem problema. Mas olha só, vamos se questionar aqui. Então, se eu tenho família e tenho saúde, eu sou feliz. Ótimo, não tem problema nenhum. Agora, e se por um acaso eu perco a minha família toda? E se minha saúde vai embora? Quer dizer que eu vou ser infeliz? É aí que eu quero chegar. Percebe como a nossa concepção, a nossa leitura de felicidade ainda está muito limitada, circunscrita, muitas vezes ao externo. E a busca da felicidade, o ensinamento do Cristo da felicidade é um atributo interno que independe de família ou saúde, por exemplo, de todas essas questões que a gente está falando. Vamos pensar aqui? Imagina aquele que nasceu com várias dificuldades físicas, sem saúde nenhuma e sem família. Então, esse é condenado à infelicidade? Será que é um processo expiatório que ele está vivendo? Não necessariamente. A gente tem vários exemplos aqui que encarnaram pelo plano espiritual, retratando exatamente espíritos missionários, e então só, não vou entrar aqui em detalhes, mas numa concepção diferente, numa percepção diferente do que essa, de ter algo externo. Não é sobre ter, é sobre ser. E essa é uma grande diferença aqui também, que faz uma confusão entre ter e ser, porque a gente entende muito o mundo nessa perspectiva do ter. Ter saúde, ter família, ter carro, ter emprego, ter dinheiro. Então, se eu tenho, eu sou feliz. E ser? Ah, não, isso aí não tem tempo em cima de ser, não. Mal tenho tempo, estou na correria. Tem tempo para essas coisas de pensar e dá isso não para mim. Tendo ou não tendo, a encarnação é para desenvolver o ser. Ser é crescer, é evoluir. A gente não evolui tendo nada disso. Porque se eu tenho família ou não tenho família, se eu tenho saúde ou não tenho saúde, se eu tenho um carro ou não tenho carro, uma casa, o que é que seja, um celular, isso não tem nada a ver com o meu crescimento evolutivo enquanto espírito que sou, aqui encarnado, não à toa, com essas circunstâncias que vão me proporcionar, me oportunizar aquilo que eu preciso para me desenvolver, para continuar evoluindo. Para entender isso, eu vou abrir um pouco o leque aqui, com aquelas comparações que talvez, para fazer sentido. Talvez não faça sentido, tá, gente? A ideia aqui nunca é que ninguém engula seco o que o orador, que o Nelson, qualquer orador está falando. Eu acho que o principal aqui é a gente pensar em conjunto, raciocinar e buscar encontrar o nosso caminho. Acho que se mexer aí dentro, para quem está aqui até agora comigo, acompanhando, ao vivo ou gravado depois, de alguma forma está se conectando aqui com a ideia, mesmo que não concorde, mas está pensando. Então vamos pensar junto? Aí é só pensar, gente. Já pensou, está ótimo, ok? Vamos lá. Vamos pensar aqui num país que se chama, hoje, tá? Hoje em dia, não é antigamente não, que se chama Lesoto. É um país da África, pequenininho, que a maioria das pessoas nem ouviu falar nesse nome. Eu também há pouco tempo não conheci. E o Lesoto tem uma média de vida de 41 ou 42 anos de idade, da população como um todo. Por quê? Porque são baixas condições de vida, extrema precariedade, muitas doenças, saneamento, falta de alimento, aquele cenário de filme, aquele cenário feio. A pergunta é, será que quem encarnou no Lesoto está pagando alguma coisa? Está vivendo uma vida desgraçada? É uma punição? É um castigo de Deus? É uma expiação? Será que é isso, pessoal? Muita gente cai
nessa vala desse pensamento. Por que cai? Porque atribui os aspectos materiais com demasiada importância para o nosso crescimento espiritual. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vivenciamos aquilo que necessitamos vivenciar no espaço, no meio necessário para o nosso crescimento. Da mesma forma que a maioria que encarnou no Brasil, alguns provavelmente portugueses, estão aqui conosco, ou vão estar conosco, mas a grande maioria que nasceu no Brasil, eu pergunto, por que a gente nasceu no Brasil? Por que a gente não nasceu no Lesoto? Por que a gente não nasceu na Finlândia? Será que a gente deu sorte, deu azar? Ou será que dá para a gente entender a questão do planejamento reencarnatório que tem a ver com as experiências que nós necessitamos vivenciar com mais ou menos facilidades, sim, que vão mudar a configuração dessas oportunidades que vamos ter diferentes, porque são vivências diferentes. Nem melhor, nem pior. Lembrando, pessoal, que olha só, esses 42 anos que eu falei do Lesoto é da época do Cristo. Na época do Cristo, a média de idade era 40 anos. Então, se a gente encarnou lá atrás, e encarnamos lá atrás mesmo, tá? Na época do Cristo ou antes, então também a gente estava condenado, porque a situação, em termos de facilidades de desenvolvimento intelectual da humanidade como um todo, proporcionava muito menos qualidade de vida do que nós temos hoje. Talvez o que se assemelha ao Lesoto, não sei, porque eu nunca tive lá, e também não lembro da encarnação na época do Cristo, mas a história nos mostra. Então, eu estou trazendo aqui um raciocínio para a gente ampliar o horizonte e começar a destrinchar um pouco, a dividir, a separar concepções que a gente tem em torno da felicidade. Voltamos ao dever. O dever é a conduta reta, certa, independente do meio que nos circunda. O meio só vai nos oportunizar, nos proporcionar, nos dando essa oportunidade de quê? De fazer o que é certo. Ou fazer o que é errado, utilizando o nosso livre-arbítrio. Aí que vem as nossas escolhas. A nossa escolha com o nosso propósito. Qual é o nosso propósito de vida? Qual é a nossa proposta? O que a gente está correndo atrás? Abre aspas para Emmanuel, que eu trouxe outro trechinho dele aqui. Emmanuel nos diz: Por que te mostres leal a ti mesmo, é possível que a maioria ele fala dos outros, te categorize a conta de ingrato e rebelde, fanático e louco. Essa aqui é ótima, olha só, para quem está buscando a mudança, vai perceber que aquelas antigas amizades, ou mesmo familiar, vai olhar para você, porque você mudou, está buscando mudar, vai falar, nossa, agora virou crente, agora só está na igreja, está aí no centro espírita, agora tudo é Jesus, tudo é ficar pegando esse livro aí para ler toda hora, não curte mais o que curtia antes e começa a criticar, a julgar, a falar mal. Alguém se reconhece aí nesse exemplo que eu dei agora? Emmanuel nos chama atenção, porque é assim mesmo. É a busca de um novo propósito, a busca de fazer o que é certo. E incomoda. Claro que incomoda. Sabe por que incomoda? Porque se destaca. E quem se destaca, gosta daquela frase que diz: prego que se destaca, toma martelada. E toma mesmo. Quanto mais você se destacar na proposta, no propósito do bem, mais martelada você vai tomar. Ponto final. Vamos trazer aqui o exemplo da época do Cristo? Aqueles que o seguiram, não aqueles que o aplaudiram quando ele entrou em Jerusalém em cima do burro, aclamado pela população, não. Ok? Estou falando depois da crucificação. Na hora do vamos ver, que todo mundo foi-se embora, suviou, olhou para o lado, mas ainda assim, muitos ou alguns, não tantos quanto o aplaudiram, mas muitos permaneceram firmes na divulgação, na proposta do Evangelho, buscando realizar o bem. E o que aconteceu? Se destacaram.
se destacaram e literalmente também muitos pararam na cruz, crucificados como Jesus. Como Jesus. Muitos cristãos foram lançados aos leões, muitos foram açoitados, exatamente por estar produzindo bem e multiplicando esse amor. Então vamos entender que esse é um processo natural. Emmanuel nos chama a atenção aqui para dizer, olha, é assim mesmo, tá? Conforme você muda para melhor, quem está naquela vibe que não bate igual, vai ficar querendo jogar pedra, falar mal e açoitar, como ele falou aqui, nos chamar de fanático, louco, rebelde, ingrato, e por aí vai. Seguimos com Emmanuel. Não podemos esquecer que, no instante supremo da humanidade, ela, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Exatamente, vou repetir aqui. Não podemos esquecer que no instante supremo da humanidade, ela, a maioria, estava com Barrabás e contra o Cristo. Relembrando aqui, a grande massa tinha, digamos, a opção com aquele ladrão que se chamava Barrabás ao lado, que estava num crucifixo também, ao lado do Cristo, escolher entre um e outro. E a grande massa fez a sua escolha. Então, o que isso tem a ver? Não tem a ver com a grande massa, tem a ver com você. Tem a ver comigo. Tem a ver com aquilo que nós estamos nos propondo enquanto fazer o certo ou seguir a boiada fazendo mal. Ou fazendo o que todo mundo faz e passando o pano e dando desculpa. Desculpa para o mundo e desculpa para si mesmo. Aquelas frases assim, mas todo mundo faz, né? Entende onde é que eu quero chegar? O que é importante aqui? O importante não é sobre o mundo, o importante é sobre você. É sobre ter a consciência tranquila. Na tua proposta, no teu propósito, na tua realização dos deveres e assim, naturalmente, encontrando essa felicidade, encontrando esse amar, esse amor que o Cristo nos propõe. O certo, o bem, tem vibração lá para cima, a gente vai se conectando com o alto, naturalmente. Quem faz o bem, quem se propõe. Agora eu vou falar com você que já fez um trabalho voluntário, por exemplo. Sabe um sentimento gostoso que bate? Uma coisa que você não vai encontrar em nenhuma comida, em nenhuma questão carnal, material, ou bebida, ou droga, o que quer que seja. Um sentimento, uma troca vibratória, um liberar de ocitocina, que é uma das hormonas que tem um descarregar no processo do bem, do amor, da caridade. Fora da caridade não há salvação. Vamos desmembrar o que é caridade? Caridade é amor. Fora do amor não há salvação. Por isso que o Cristo falou que a proposta dele é através do amor. Várias maneiras a gente vai desmembrar e entender esse amor. Nós temos a oportunidade diária de amar. Você tem, eu tenho. Acorda de manhã e te pergunta como é que eu posso amar. Nelson, mas eu vivo sozinha, eu estou numa fase da minha vida, eu já não tenho ninguém. Se ame. O amor vale para você também. Você está conseguindo se amar? Fazer as melhores escolhas, responder com habilidade na tua direção? É amar o próximo, claro. A proposta do Cristo. Mas a proposta do Cristo também nos diz: amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo é o auto-amor, é o se amar. O entendimento do amor é amar tudo e a todos, é amar o próximo, é o inimigo, é o animal, é a natureza, é a você, é o teu filho, a tua filha, o teu pai, o teu irmão, aquele cara chato lá do trabalho.
aquela cunhada que você não consegue olhar a cara dela. Esse é o amor, que vai se desmembrando de formas distintas. A gente não está falando do amor sentimento, muitas vezes é o amor comportamento. O que é o amor comportamento? Fazer ao próximo que gostaria que fizesse contigo. A gente não está falando de sentimento, a gente está falando de atitude. Atitude no bem. Fazer ao próximo que eu gostaria que fizesse comigo, eu não preciso nem gostar da pessoa, não vou nem com a cara dela. Mas eu tenho uma atitude amorosa fazendo com ela o que gostaria que fizesse comigo. Check, ponto. Para isso, pessoal, precisa de esforço. Por isso que a gente fala na palavra esforço. Por que tem que fazer esforço? Porque talvez o nosso natural vá na direção contrária. Ah, não gosto dessa fulana, não vou com a cara dela, não quero nem saber. Não quero nem saber. Não é assim? Não é assim que bate aqui, tá mais forte às vezes o instinto? Então faz um esforço. Que esforço? Não, mas eu não consigo olhar para a cara dela. Não preciso olhar, mas faz com ela o que gostaria que fizesse com você. Tá ótimo. E assim a gente vai seguindo, e assim a gente vai crescendo. E assim a gente vai realizando melhores escolhas, utilizando o nosso livre-arbítrio em nosso favor. Não tem a ver com o outro, com essa outra que eu dei o exemplo agora que você não vai com a cara. Tem a ver com ela, essa oportunidade que você precisa para aprender a amar. Porque quem vai aprender é você, de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde. Então talvez essa irmã que você não vai com a cara dela, seja aí a oportunidade que você tem para caminhar nessa direção. E naturalmente, vivenciando o amor aqui dentro, a gente vai tendo mais alegrias e mais felicidade, se conectando com o alto e percebendo o mundo de uma forma distinta, mais próximo talvez daquilo que o Cristo nos propõe. Será que está confuso que eu estou tentando explicar, mas são tópicos assim muito subjetivos que às vezes a gente foge um pouco. Vamos para Emmanuel? Seguindo com Emmanuel. Cumpre assim teu dever, e tomando da terra somente o necessário à própria manutenção, de modo a que te não apropries da felicidade dos outros, estarás atingindo a verdadeira felicidade, que fulge sempre como bênção de Deus, na consciência tranquila. Como eu falei agora, eu vou repetir: consciência tranquila no bem proceder. Se o mundo está atacando pedra para você, concordando, falando bem ou falando mal, foca aí dentro, contigo. Te faz bem. Quando você dorme e encosta a cabeça no travesseiro de noite, você fez as melhores escolhas? Escolha é o que a gente faz o tempo todo. A gente faz escolha desde que a gente acorda de manhã. Se vai ao banheiro, se fica dormindo, se vai comer, se vai tomar um copo d'água, se faz o que for. A escolha é permanente. Agora a questão é, consciência das escolhas. Você tem consciência das suas escolhas? Uma vez que a gente tem que fazer escolha, porque não dá para fugir. Estamos fazendo as melhores escolhas dentro do que a gente sabe o que é certo ou errado? Do dever, da obrigação? Ou não? Ou muitas vezes a gente está se violentando. Como é que se violenta, Nelson? Fazendo escolha errada. Por quê? Porque a história do plantio e da colheita é quando a gente está plantando saco de lixo, caco de vidro, só coisa ruim, fazendo a mal escolha, e depois lá na frente, aí vai ter que colher aquilo, vai ter que mexer na terra porque a colheita é obrigatória. Aí vai chegar lá e fala, ih, cara, um saco de lixo aqui, o que eu vou fazer com essa porcaria? E depois mete a mão na terra e corta a mão no caco de vidro. Caramba, me cortei, punição de Deus. Não, tem nada a ver com Deus, tem a ver com o nosso plantio, com as nossas escolhas, no certo, no errado, no bem e no ruim. Então a questão que eu quero deixar aqui é, para a gente fechar, que já está no nosso horário, qual é a escolha que a gente está fazendo? O que a gente está escolhendo? Você tem consciência ou não? Se não tem consciência, te pergunta. Através da pergunta que você vai ter mais realizações e perceber melhor
as tuas escolhas estão sendo boas ou ruins, ou se poderiam ser melhores. Ser melhor com o próximo é ser melhor com você. Simples assim. Mais uma vez, independente do mundo, tem a ver com o nosso processo íntimo, individual, interno. Estamos vivendo no coletivo, encarnados, no mundo de provas e expiações, vivenciando esse mundo louco todo aí que a gente está vendo. Mas no fundo, no fundo, no fundo, tem a ver, sabe com quem? Contigo só. Não tem mais a ver com o mundo, nem com o teu familiar, nem com ninguém. Estamos trocando, sim, não à toa, buscando nos fortalecer e aprender a amar nesse momento, nessa encarnação, no nosso entendimento, a nossa maneira, percebendo as oportunidades que nos são colocadas e fazendo o nosso melhor. Pessoal, vamos encerrando por aqui. Tomara que tenha feito sentido para vocês. Alguma coisa, não precisa concordar não, tá? Mas se fez pensar, refletir, tocou. Se você gostou, que bom. Compartilha esse vídeo, vê de novo. Lembrou de alguém? Manda para fulano que você viu. Poxa, eu gostei. Segue o canal aqui. Tem várias palestras. O canal da casa. Porque assim, o bom da doutrina espírita é isso, que são diferentes percepções de vida, conforme a gente vai caminhando, e a gente vai multiplicando, trocando, e assim a gente vai crescendo uns com os outros. Aqui não tem professor, tem aprendiz. Somos todos aprendizes do Cristo. Ele é o modelo, ele é o guia, ele é o exemplo, ele é o cara a ser seguido. Tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigado pela oportunidade e vou encerrando por aqui. Muito obrigado, Nelson. Obrigado. Mais uma ótima palestra, de verdade. Agradecemos muito a sua participação conosco aqui. Tá? Eu gostaria de lhe pedir, por favor, para fazer a prece de encerramento dos trabalhos. Com certeza. Prazer é meu, alegria minha. Só para fechar, então, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente estar junto aqui. É sempre bom, é sempre um crescimento mútuo, todos nós aqui reunidos. Então, para fechar, eu convido a todos, quem tiver vontade, a fecharem os olhos comigo e agradecemos assim a Deus Pai por todo o seu amor, por toda a oportunidade que temos aqui, vivenciar essa encarnação, para que possamos aqui crescer, experienciando tudo que necessitamos experienciar. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso amigo, nosso modelo, guia, aquele que nos mostra o caminho da felicidade, o caminho do amor. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz, trabalhadores da casa, que nos envolvem nesse instante, permitindo esse momento de partilha e essa busca do aprendizado através do nosso Mestre Maior Jesus Cristo. E dessa forma, agradecidos que estamos, pedimos autorização para dar por encerrada mais essa palestra nessa noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Seja, obrigado, Nelson. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam aqui ao vivo, aqueles que vão nos acompanhar depois com a palestra gravada no canal. Como o Nelson disse, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, porque aí você estará ajudando a disseminar a palavra. Não foi isso que os apóstolos fizeram, então seja apóstolo também. Um abraço a todos, uma boa semana, uma boa noite. Nelson, mais uma vez, obrigado. E na próxima segunda, às 20h30, estaremos novamente unidos aqui em mais uma palestra doutrinária. Um abraço e que Deus nos abençoe.